Oi, a tia aqui. Hoje a gente vai falar sobre a importância do estudo. E tem um menininho que aprendeu sobre essa importância vendo os exemplos do pai. O Marquinhos morava na fazenda junto com o pai dele. E ele achava assim que o pai dele era um herói, que tudo que acontecia na fazenda, as pessoas vinham para falar: oi, seu Marcos, porque era Marcos e Marquinhos. Seu Marcos, aconteceu não sei o que, vamos correndo. Aí o seu Marcos ia lá e resolvia. Aí acontecia alguma coisa nos porcos, onde os porcos estavam, olha, aconteceu, ele ia lá e resolvia. O Marquinhos tinha um orgulho do pai, um orgulho. E só que quem sofria era a mãe do Marquinhos, que ficava pedindo para ele estudar e ele tinha preguiça. Ele acordava cedo, ele ia para a roça. A roça é a fazenda onde eles trabalham, onde eles plantam, onde eles cuidam dos animaizinhos. E ele acordava numa boa para ir para a roça, mas se fosse lição, se fosse estudar, ele dava trabalho. E ele era assim, difícil para estudar, mas ele tinha no pai um herói, um exemplo. Uma vez teve uma tempestade à noite e quando eles acordaram de manhã, vieram os empregados da fazenda avisar que tinha caído um tronco no meio da estrada, que eles iam levar as coisas para vender na cidade. E o Marquinhos falou: meu pai vai lá, vai resolver, vai pegar o tronco e vai empurrar até ele sair do meio da estrada. E aí ele foi com o pai, que ele queria ver aquilo, né? Aí o pai chegou lá, olhou, o Marquinhos do lado, os empregados. E aí o pai fez assim um pouquinho de força assim e falou: nós vamos pegar 2 bois, vamos enrolar numa corrente e vamos puxar os bois e o tronco vai sair da estrada. O Marquinhos se assustou. Como? O meu pai não tem força para pegar aquele tronco e tirar de lá? Ele não é mais forte que nem eu pensava, que desilusão. Aquilo deixou o Marquinhos. Aí ele foi para casa com o pai. O pai foi lá com os funcionários da fazenda, escolheram os 2 bois mais fortes, foram até o tronco, fizeram uma alavanca. O pai sabia que tinha que usar uma alavanca para fazer o tronco escorregar. Então ele prendeu a corrente, prendeu numas madeirinhas do lado dos bois, colocou a alavanca e aí o seu Marcos e os funcionários começaram a puxar. E os 2 bois vieram e tiraram fácil, não fizeram nem força direito, tiraram fácil aquele tronco do meio da estrada. E eles puderam trabalhar normalmente aquele dia. Mas o Marquinhos estava triste, porque o pai, que era o herói dele, não tinha conseguido resolver aquele problema. Então, passou o dia, o seu Marcos trabalhou, Marquinhos foi para a escola. Quando ele voltou, eles sentaram lá na varanda antes de jantar e o Marquinhos todo nervoso, todo pensativo. E aí o seu Marcos falou: o que foi, filho? Aconteceu alguma coisa? E o Marquinhos falou: pai, eu preciso falar com você. Você sabe que você é meu herói, que você, pra mim, é a pessoa mais forte, mais inteligente, mais tudo no mundo. Só que eu fiquei meio desiludido de ver que você não conseguiu mover aquele tronco, que você precisou da ajuda de corrente, que você precisou da ajuda dos animais, que você colocou uma alavanca com madeira. Eu fiquei bem desiludida e preocupado, porque se você é a pessoa mais forte do mundo, que eu acho, e agora não é mais. Aí o seu Marcos deu uma risadinha assim e falou assim: filho, o que diferencia a gente dos animais é a força física que eles têm, que é muito grande. Por mais que a gente tenha força física,
Os animais têm muito mais, os bois, os cavalos. O que diferencia então é a força física e a nossa inteligência, a nossa competência para pensar, para estudar. Eu resolvo sim todos os problemas da fazenda, só que a maioria das coisas eu tenho que usar o que eu já estudei. Eu tenho que usar o meu pensamento, a minha inteligência. Senão, a gente não ia se diferenciar deles. A gente ia ser que nem os cavalinhos, que nem os boizinhos. Eu me arrependo de não ter estudado mais. Eu cedo larguei os estudos para vir cuidar daqui, da fazenda, da roça. E eu tenho certeza que se eu tivesse estudado mais, eu ia poder fazer muito mais pelo lugar que a gente vive e trabalha. Aí o Marquinhos ficou olhando, ele falou assim, e eu digo mais, Deus deu esse presente pra gente, o dom de poder estudar, de poder entender, de poder argumentar, de poder pensar no que poderia ter feito com aquele tronco. Pensou se eu não tivesse estudado como ia ser? Aí o Marquinhos ficou pensando, alguma coisa mudou nele. Eles jantaram e logo depois do jantar ele foi lá, pegou a malinha dele, pegou os cadernos, o estojo e foi estudar com muita vontade, agradecendo a Deus por ter esse dom de poder estudar e pensar e usar a inteligência dele para as coisas que ele vai precisar quando ele crescer. Tá bom? A gente já conversa. Um beijo, meus amores.